porque eu percebi que o Gabriel do passado precisava se transformar. Se eu quisesse ser um grande empresário, igual eu olhava tantos outros que tem aqui no Brasil, e fora também. Então, tanto esses estudos de parte técnica, quanto os estudos de parte emocional, eles me ajudaram a me colocar em outro lugar, com uma outra consciência, com mais leveza, com mais tranquilidade, para que eu buscasse conhecimento. E a partir disso, eu comecei a me relacionar mais com as pessoas, para que eu aprendesse novamente com outras pessoas sobre outros mercados e outros negócios e que eu conseguisse, de fato, trazer esses negócios para a minha vida. Que em alguns momentos eu não sabia qual era o próximo passo e o medo me consumia. Então o medo de tomar uma decisão, o medo de avançar para uma próxima etapa, o medo de posicionar de uma maneira mais forte e perder um negócio. Então eu precisei estudar, precisei passar por uma rotina de autoconhecimento para eu conseguir colocar essas decisões de maneira mais acelerada, entendendo que hoje, para mim, quanto mais rápido eu tomo uma decisão, melhor é, porque quanto mais decisão eu tomo, mais chance de corrigir essas decisões eu tenho. Para mim, o mais importante na minha vida inteira, na minha carreira inteira, foi estar rodeado de pessoas que fossem me levar para o próximo nível. Então, o poder do ecossistema, o poder das parcerias sempre me levou para um próximo nível e sempre me ajudou a me desenvolver como ser humano e como carreira. Estamos de volta, mais uma semana aqui no Pivotando, gravado nos estúdios do SBT, nas plataformas digitais do SBT News, sempre trazendo uma história inspiradora, lições, aprendizados de empresários, de especialistas, sobre carreira, negócios, lições de vida, tudo isso para ajudar você na sua empresa, no seu negócio, na sua carreira, na sua vida. Hoje não é diferente. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa, um empresário hoje, mas será se sempre foi assim? Pois é, antes de falar com quem é o convidado da semana, eu queria que você apontasse seu celular para o QR Code que está aqui na tela, que é o QR Code da gamificação do programa, onde você interage comigo, onde você responde perguntas e ganha prêmios sem sorteio. Muito bacana o nosso programa, que é gamificado, é uma inovação, né? Esse programa é inovador. Então, por isso mesmo, a gente traz pessoas inovadoras para te inspirar, para ajudar na tua vida, como eu já disse. Hoje eu trago um empresário e investidor. Eu trago o fundador de uma empresa chamada GBL Holding, que é um grupo especializado em música e entretenimento. Já sabe, né? O cara que vou trazer aqui é um cara que sabe tudo sobre entretenimento e música. Ele é fundador de algumas outras empresas, como a Stage Collab, a Box Talent, e foi responsável por gerenciar a carreira de grandes artistas, muitos artistas, entre esses artistas, o DJ Alok, o famoso DJ Alok. E ele é nada mais, nada menos que um jovem chamado Gabriel Lopes. Fala, João, tudo bem? Opa, Gabriel, que bom que você está aqui com a gente, no Pivotando. Obrigado pelo convite, eu estou super feliz de estar aqui e poder comentar um pouquinho aqui da minha trajetória. Sua trajetória é inspiradora e vai ensinar muita gente, porque a gente vê a foto, né, vê o Gabriel de hoje, não sabe como foi esse começo, né? Porque tudo tem um começo, né, Gabriel? Tudo tem uma forma de começar. Mas antes de falar um pouco da tua trajetória, para a gente poder mostrar como é que você montou todas essas empresas e o que elas fazem, quais foram os desafios, principalmente os desafios, eu preciso falar das pivotadas, né? que você deu na vida, né? Então, o que é pivotar para você, Gabriel? Para mim, o pivotar significa um ajuste de rota. Várias vezes na minha vida, quando eu fiz algum ajuste de rota, era para consertar o caminho que eu estava seguindo e trazer alguma inovação, seja um ajuste pequeno ou um ajuste muito grande. Esse ajuste de rota embarca uma inovação sempre? Ou era necessidade? Ou seja, precisava mudar a rota? Necessidade, eu acho que questão de adaptação. Adaptação ao mercado, porque se você não se adapta e não evolui, você acaba morrendo. Então, muitas vezes você precisou fazer isso para não morrer? Com certeza. Já teve momentos difíceis na sua vida? Com certeza, vários. Você foi um jovem mimado
Não, pelo contrário. Cheio de dinheiro no bolso, que montou várias empresas, ou você construiu do zero? Pelo contrário, eu construí muita coisa do zero e eu tive vários desafios e alguns deles eu até me questionava o porquê que eu estava passando por aquilo, mas era provação. Provação, é o deserto, né, cara? A gente muitas vezes passa por dificuldades e diz, putz, por que eu, né? Tenho certeza que você está assistindo, às vezes você se sente assim, né? Por que eu? Mas para entender, quais foram então as suas experiências profissionais? Como é que tudo começou? Você veio da onde? Começou aonde? Com quantos anos? Se a gente for pensar em mente empreendedora, eu nasci em Joinville, Santa Catarina, e com 8 anos de idade é o que eu relembro de ter a primeira vez a minha mente empreendedora funcionando. Eu era um jovem que eu gostava de comer muito picolé. Picolé? Picolé. Eu gostava de picolé. Então, o que eu fiz? Para eu comprar uma caixa de picolé, eu comecei a lavar os carros dos vizinhos que tinham quando eu tinha 8 anos de idade e organizar a cozinha, organizar portas e tudo mais. E eu trocava esse meu serviço por dinheiro. Mas lavando o carro? Sim, eu passava aspirador, lavava tudo. Eu era criança e ajudava os vizinhos que deixavam o carro no final de semana. Ah, tá. Então era só pra rua nos vizinhos. Então, mas isso para comprar picolé ou para vender picolé? Para comprar picolé, porque eu gostava de picolé. Então você tinha uma motivação de fazer isso que não era pelo dinheiro, é pelo picolé. Exatamente. Então, olha, muitas vezes a gente tem que buscar pela oportunidade fazer algum dinheiro, algumas outras vezes pela necessidade. Então você não tinha necessidade do dinheiro, você viu a oportunidade de realizar uma vontade que era o picolé. Isso, então essa foi a primeira vez quando eu tinha 8 anos de idade. A segunda vez, quando eu estava no colégio, 15 para 16 anos de idade, eu percebi que todos os jovens do colégio queriam se encontrar em algum lugar para curtir e não tinha esse momento do pessoal se encontrar. O que eu comecei a fazer? Promover eventos. Foi lá que começou a minha jornada com a carreira de entretenimento. Eu comecei a promover eventos para os meus amigos do colégio. E o legal, eu olhando hoje, eu já tinha uma certa consciência de organização, porque para eu conseguir atingir todo mundo do colégio, eu comecei a buscar os promotores dentro de cada sala, aquelas pessoas que elas eram mais populares, para que essas pessoas convidassem todo o público do colégio a ir no evento. Você está falando com 15 anos, você está falando de colegial, né? Isso, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Mas isso aonde? Brasília. Já em Brasília. Já em Brasília. Você foi parar em Brasília por quê? Eu fui parar em Brasília porque meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade, ele foi transferido, ele sempre trabalhou em banco, e ele foi transferido para Brasília para trabalhar na matriz da Caixa Econômica. Tá. Então eu tive esse processo de mudança de cidade, o que para mim no início não foi algo tão fácil, porque eu perdi vários amigos, a convivência com os amigos, tive que criar uma nova rede de relacionamento, e depois que eu criei essa rede de relacionamento em Brasília, eu comecei a promover esses eventos como forma de diversão. Só diversão, mas não era pelo dinheiro. Não, no início não era pelo dinheiro, era mais por diversão, mas eu comecei a perceber que tinha um modelo ali, porque eu comecei a ganhar dinheiro de fato. Então, eu adolescente, com 15 anos de idade, já conseguia tirar 10 mil reais por evento, Uau. 15 mil reais por evento, e isso me dava um certo conforto que os outros estudantes não tinham. E o que era esses eventos? Era evento que era música? Que tipo de música? Tocava todo tipo de música. Banda, era o quê? Não, a gente já era mais voltado para música eletrônica, que foi onde eu me destaquei aqui no Brasil, mas era um evento mais para o pessoal se reunir em casas de amigos. Só que era na casa dos amigos. Isso, era na casa de amigos. Então a gente cobrava a entrada e o pessoal se reunia lá, e aí passava o dia inteiro. Tinha DJ tocando, ou a gente mesmo colocava as músicas para tocar, e virava uma celebração de todo mundo, que no final eu saía com um dinheirinho no bolso. Então você vendia ingresso, vendia as coisas lá, e isso foi fazendo isso em Brasília até com qual idade? Eu fui fazendo isso em Brasília até os 18 anos de idade, nesse formato que era o formato do colégio, onde eu não tinha risco. Então você até terminar o colegial, que não tinha risco, você fazia essas festinhas e fazia seu dinheiro. Fazia essas festinhas. E você viu que isso era um business, isso era um negócio. Eu percebi que era um negócio quando caiu o primeiro pagamento do primeiro evento. Não, isso lá atrás. Isso, exatamente. Aí você foi evoluindo e essas festas foram melhorando. E quando foi que você saiu da festa da garagem e foi para um festão? Isso... Ainda em Brasília? Ainda em Brasília. É o que aconteceu. O detalhe disso tudo é que no mesmo colégio que eu estudava, o Alok também estudava. Ah, tá. O DJ. O DJ, exatamente. Então, ele era o DJ das festinhas?
Não, ele não tocava nas festas, mas ele já tocava em outros eventos. Então, o que aconteceu? Então ele já estava começando a carreira dele. Ele já estava começando a carreira dele. Só que tudo, quando a gente fala de evento e música, isso é entretenimento. E a gente começou a ter bastante assunto em comum para trocar, e nisso começou uma relação de amizade. Só que ele não se envolvia com os eventos que eu produzia no colégio, e eu não tinha tanto envolvimento na carreira dele. A única coisa que acontecia é que ele estava presente nos meus eventos, e eu estava presente em alguns shows que ele tocava. Então, como naquela época todo mundo era menor de idade, a gente viajava de carro com um amigo dirigindo até Goiânia para ele poder fazer os shows e eu acompanhar esses shows. E foi nesse momento que eu acompanhava os shows dele que você foi aprendendo. Que eu fui, curiosamente, aprendendo o que é produção para artista. Mas até aí eu não estava olhando nada disso como negócio. Passada essa fase, eu encerrei o meu colegial, meu ensino médio, e fui para a faculdade. Então, eu fui para a faculdade estudar em Brasília. De quê? Faculdade de nutrição. Nutrição? Nutrição. Você queria fazer nutrição? Totalmente fora. Eu queria, na verdade, fazer cinema, só que minha família não apoiou muito a faculdade de cinema e eu entrei na faculdade de nutrição. E na faculdade foi a primeira vez que eu comecei a perceber que eu não tinha tanta estrutura para lidar com o meu dia a dia. Foi quando eu comecei a me questionar, porque eu estava numa faculdade de alto padrão em Brasília, só que eu não tinha um alto padrão. Como assim não tinha um alto padrão? Eu não tinha um alto padrão porque eu tinha o básico em casa. Ah, sim, financeiramente falando. Financeiramente falando. O padrão financeiro. O padrão não financeiro. É o padrão de conhecimento. Então, o que acontecia? Para eu ir até a faculdade, eu tinha que fazer um trecho a pé de casa até o metrô, pegava o metrô até a rodoviária principal de Brasília, pegava um ônibus para ir até a W3, que é uma avenida lá em Brasília, e subia um trecho a pé. Mas você não estava ganhando um dinheirinho com as festinhas? Eu estava ganhando, só que eu parei de fazer as festinhas porque era festa para o colégio. Tá, mas as festas, eu entendi, você entrou na faculdade, mas aqui você não acumulou um dinheirinho? Você não aguardou? Você gastou como Gastei jovem? Tudo, como jovem, exatamente. Como jovem. Você foi lá e gastou, não pensou no dia de amanhã, não tinha nenhum plano, nenhum projeto, e aí você não acumulou e você entrou na faculdade precisando fazer dinheiro. Sim, precisando fazer dinheiro. E por que eu estou contando essa história? Porque foi a primeira vez que eu comecei a me questionar por que eu começava meus dias com 5 horas a menos, por conta de transporte público em Brasília. E dói você começar um dia com 5 horas a menos tendo que pegar transporte público lotado. E foi nesse momento que eu tive a consciência de que eu não queria aquela realidade para mim. E que eu precisava trabalhar, eu precisava empreender e fazer alguma coisa de valor para eu não precisar passar por aquela situação. Até porque você já tinha tido uma experiência de ganhar algum dinheiro, né? De ganhar algum dinheiro quando adolescente, que me deu um certo conforto. E aí, o que é que você pensou em fazer? Primeira coisa que eu fiz, entrei num estágio da faculdade, trabalhei num plano de saúde à tarde, e em paralelo à noite, a minha relação com a Loki ela aumentou e a gente começou a fazer eventos maiores ao redor do Brasil inteiro. Tá, não, peraí, mas vamos lá. Esse estágio era de quê? De vendas? Não, ele era um estágio dentro de um plano de saúde. Mas fazia o quê? Eu fazia gestão de produtos dentro de um plano de saúde, então suplementação médica, esse tipo de coisa. Certo. E aí você entendeu que se você fizesse eventos maiores e colocasse o Alok para tocar, você ia ganhar dinheiro de novo. Isso, exatamente. Então você começou a criar eventos, foi isso? Então a gente pegou uma marca que o pai do Alok ele já tinha, que o nome era Up Club, e a gente começou a fazer eventos ao redor do Brasil inteiro. Up Club. Up Club. Tá, então vocês pegaram o Up Club e saíram vendendo o Up Club no Brasil inteiro ou fazendo? A gente saiu fazendo o evento, a produção geral. E aí a gente teve alguns momentos onde a gente teve sucesso, só que foi a primeira vez que eu quebrei na vida, porque a gente começou a fazer eventos ao redor do Brasil sem ter essa organização de produtor de evento. Ou seja, conhecimento, inclusive. O conhecimento. Você produzia nas garagens ali quando era jovem, achou que era a mesma coisa e bumba. Foi expandir. Primeiro evento que eu fiz fora de Brasília foi em São João da Boa Vista, aqui no interior de São Paulo, e levei um prejuízo grande. Certo. Voltei para Brasília, fiz um outro evento para recuperar o prejuízo passado, prejuízo de novo. E aí eu fui pedalando prejuízos em cima de eventos porque eu não tinha expertise, eu não tinha conhecimento para... Mas cada prejuízo e cada erro, ele serviu para um conhecimento. Com certeza. E você usou isso.
Eu usei muito esse Quando foi conhecimento. a partir do terceiro, quarto, quinto? Porque você insistiu também, você foi persistente, né? Sim. Você sabia que uma hora ia dar certo. Eu imaginava que o negócio poderia dar certo. Foi mais insistência ou persistência? Você corrigiu os erros? A gente foi corrigindo os erros, mas o que a gente entendeu no meio do caminho? O Alok era sócio, o DJ ele era sócio dos eventos. E o que a gente entendeu? Que seria mais proveitoso se a gente investisse na carreira dele como artista e crescesse ele como artista, e a partir de um artista grande a gente produzir o evento, e não simplesmente produzir um evento Ou com uma marca que vocês tinham lá. Exatamente. E então você deixaram de fazer eventos com essa marca e passaram a agenciar a carreira. E a gente passou a gerenciar a carreira do Alok. Então pararam de fazer as festas. Mas você não chegou a recuperar o prejuízo, não? A gente foi pagando prejuízo com a carreira. Com a carreira. Com a carreira. Tá. Então foi a carreira que pagou o prejuízo. Legal. Então, isso quantos anos depois? Eu devia ter na faixa de uns 22 anos. 22 anos. Mas foi um ano com essa Club rodando? Foram 3 anos. 3 anos de 3 a 4 anos rodando. Pedalando. Ou seja, eu ganhava aqui, perdia ali, fazia e tal. Exatamente. Mas isso, de certa forma, foi também promovendo o próprio DJ, né? Promovendo o próprio DJ e aprendendo a flutuar dentro desse mercado de entretenimento. Conhecendo quem é o cara da cidade A, da cidade B e tal. Que isso depois ajudou vocês a trabalhar a carreira do artista. Isso, exatamente. Então isso ajudou a trabalhar a carreira do artista. Passando esse ponto, a gente focou de fato na carreira do Alok e a gente percebeu que a gente não tinha as ferramentas nem o conhecimento suficiente para promover a carreira do artista. O que a gente percebeu? Vamos precisar de mais pessoas que tenham mais conhecimento para nos auxiliar. Então, a carreira do Alok ela foi muito inteligente, porque ela sempre foi pautada em parcerias estratégicas que colocaram o artista do ponto A para o ponto B. Pessoas que tinham mais conhecimento, pessoas que já tinham uma vida empresarial maior que a nossa. Então, você se cercou de pessoas e de relacionamento e de networking que conseguiu dar essa potência. Exatamente. E isso é uma grande lição, né? De você se juntar com gente melhor que você, né? Com certeza. Você foi buscar pessoas que podiam fazer isso. Onde você foi encontrar essas pessoas? A gente sempre viajava muito por conta dos shows. E com isso a gente ia conhecendo muitas pessoas ao redor do Brasil. E isso ajudou a gente a modelar quem eram essas pessoas e o que a gente queria fazer de novo. E qual que é o detalhe importante disso tudo? É que naquela época o DJ ele viajava sozinho. Então a gente começou a perceber que o artista precisava ter mais uma pessoa para viajar junto para cuidar de produção. Então eu comecei a viajar com a Alok fazendo a produção. Em paralelo a isso, a gente começou a perceber a ascensão de redes sociais. O Alok viajou para os Estados Unidos. Isso que ano era? Eu devo estar falando de 2010, 2009, por aí. Então a gente começou a perceber uma ascensão das redes sociais e a importância de se gerar conteúdo. O que aconteceu? O Alok comprou uma câmera numa viagem internacional, trouxe essa câmera para o Brasil e falou: Gabriel, agora você vai ter que aprender a filmar e editar os vídeos. Então, enquanto ele tocava, eu filmava. Depois que ele estava atendendo o pessoal no camarim, eu já estava com o computador aberto, editando o vídeo para a gente postar o mais rápido possível na rede social. Naquela época que era Facebook, Orkut? Era a transição do Orkut para o Facebook. Tá. Então, quais foram os detalhes importantes que eu posso ressaltar aqui? As parcerias sempre trouxeram conhecimento novo para a gente. Então, eram pessoas com mais conhecimentos que a gente se cercava para a gente aprender e crescer de uma maneira mais acelerada. Isso tipo o dono do evento, o produtor, o que era? O produtor de outros artistas? Quem eram esses caras, assim, esse conhecimento que você está falando? Veio de quem? A primeira pessoa que ajudou a gente foi o Vitor Falabella, e ele era dono de uma agência de DJs. De DJs. Exatamente. Tá. Então, ele ajudou a vender os shows. Tá, mas ele ajudou, mas ele ensinou. Eu digo em termos de ensinamento. Isso. Ele ensinou a vender os shows e a comunicar com o mercado. Depois disso, a gente trouxe uma outra pessoa, que foi o Maicon. E o Maicon, ele tinha uma produtora de vídeo. Então, ele ajudou e ensinou a gente a produzir esses conteúdos com mais qualidade. E a gente começou a investir muito em marketing para o artista. E isso fez a gente ter um crescimento e uma relevância a nível nacional. Isso você foi crescendo mais 1 ano, 2 anos para frente. E quando é que você diz assim, uau, agora a gente tem um business forte?
quando a gente fez uma nova parceria e a gente colocou o Alok dentro da maior agência de DJs do Brasil, que é a Plus Talent. É a mesma agência que traz esses grandes nomes internacionais como David Guetta, Armin van Buuren, que são grandes DJs de reconhecimento internacional. Isso foi 2 anos depois, 3 anos? Isso, de 2 a 3 anos depois. 2011. Já 2013, 14, já por aí. 13, 14, então ali a partir dessa agência, que ela já veio fruto desse relacionamento que vocês estavam construindo, ele já era um bom DJ, e aí vocês entenderam que através dessa agência vocês poderiam crescer muito mais. Perfeito. Mas o fato de trazer uma agência, isso não era meio que o trabalho que você fazia de vender o artista? A gente fazia a gestão do artista junto com a agência. E aí qual que foi o detalhe quando a gente entrou nessa agência chamada Plus Talent? A gente percebeu que o mesmo trabalho que a gente fazia com o Alok poderia ser feito por outros artistas. Certo. Então a gente começou a replicar o modelo do Alok com outros artistas. Ah, tá. E quando a gente começou a replicar, vários artistas se aproximaram e a gente montou um núcleo de artistas que tocavam o mesmo tipo de som. E a gente deu um nome para esse tipo de som chamado Brazilian Bass. Brazilian Bass, que significa baixo brasileiro. Por que eu estou contando isso? Porque foi o nosso primeiro movimento de gerar comunidade. Então a gente criou um nome e chamou todos os artistas que participavam, que produziam esse tipo de som, para participar desse movimento. E todos começaram a postar a hashtag Brazilian Bass, começaram a postar falando desse tipo de som, e isso virou um movimento, o principal movimento de música eletrônica do Brasil até hoje, e virou um movimento internacional. Porque artistas... Isso virou um selo? Depois disso, a gente transformou isso num selo e transformou isso em evento de novo. E aí, esse evento deu certo e a gente rodou ao redor do Brasil. Deu certo, e esse evento começou a gerar dinheiro, gerar caixa. O que modelou o empresário Gabriel, assim? O que modelou? O que mais te inspirou nesse aprendizado até o Brazilian Bass? O que mais diz assim, cara, é isso que eu quero fazer? Olha, eu sempre gostei muito de empreender e de trabalhar, e quando eu ouvia aqueles grandes shows, aqueles grandes artistas vindo para o Brasil, eu falei, cara, é nesse nível que eu quero chegar. Então, ou seja, nível de produção, nível de produção, entrega e principalmente carreira de artista. Porque o que a gente estava fazendo para o mercado de música eletrônica ninguém fazia, que era trabalhar a carreira. Geralmente ou a pessoa virava produtor de evento ou ela ia trabalhar fazendo vendas numa agência. A gente começou a olhar para a carreira do artista, como promover o artista como um negócio. Quando foi que nasceu a GBL Produções? A GBL nasceu alguns anos depois, por conta de uma necessidade nossa. O que aconteceu? A gente começou a crescer muito a carreira do Alok e dos outros artistas, e a gente foi fazer uma renegociação com o antigo parceiro. Que antigo parceiro? A Plus Talent, que era a agência. Ah, sim, agência. Agência, exatamente. Nessa renegociação, ela não saiu tão bem, a gente pegou os artistas que tinham dentro do nosso portfólio e montamos o próprio negócio. Então, com isso, a gente começou a replicar o modelo dentro de casa com o próprio negócio. Ou seja, fazer agendamento, indicação, venda de artista, não gerenciando carreira, porque não era esse o objetivo, ou era? Era o objetivo secundário. O primeiro era vender os shows. Vender os shows. Porque quando a gente vende agenciamento, a gente realiza rápido. A gestão de carreira... Então a GBL nasceu para agenciar, não para gerenciar. Isso, ela nasceu para agenciamento, e depois disso a gente começou a entender que existiam outros modelos e outras fontes de receita dentro da carreira do artista. Mas como que você descobriu? Gerenciando a carreira do Alok. Como você descobriu? Como é que você... Gerenciando a carreira do Alok, você viu, cara, o que a gente faz para o Alok pode fazer para outros. Sim. E aí você saiu de agenciamento para gerenciamento. Para gerenciamento, que hoje a gente chama de empresário no ramo artístico. Porque tem empresário de jogador de futebol, empresário de um monte de coisa, mas até então era menos provável ter empresário de artista. Exatamente. Os grandes artistas sertanejos já possuíam empresários, escritórios e tudo mais, só que para o mercado de música eletrônica não existia. Então, tudo isso que eu vim contando foram coisas novas, foram as inovações que a gente veio trazendo para dentro do mercado, modelando outros mercados. Hoje você gerencia empresas, né? Isso. Eu gerencio empresas. Depois eu quero saber qual é a diferença de gerenciar uma empresa e um artista, porque muitas vezes eu vejo o artista, ele não se considera uma empresa, ele não sabe o valor, né, empresarial dele, né? Ele é só aquele criador que cria a música ou que cria aquela coisa e faz. Eu quero saber isso depois, que eu tenho bastante curiosidade nisso. E depois da GBL,
já foi lá por 2016, 17, 18. A GBL veio um pouquinho depois. Ela veio durante o período de pandemia. Ah, a GBL foi pandemia. Isso, foi Tá. pandemia. Então, até antes da GBL, era só a carreira do Alok. Era basicamente a carreira do Alok e alguns outros artistas. Tá, mas como booking, como Como agência. booking, exatamente, como Sim. agência. Tá, legal. Então, a GBL nasceu na pandemia, e aí... e essas outras empresas nasceram depois da GBL? Isso, toda a holding, o que aconteceu, na verdade? Box Talent, Stage Collab. Isso, a Box Talents ela veio no início, um pouquinho antes da pandemia, que é de fato a agência, a GBL é a holding. A holding tomava conta de agenciamento, que é a venda de shows, empresariamento, que é a gestão da carreira do artista, e também a holding tomava conta do mercado de publicidade. Certo, então as empresas é como se fosse unidade de negócio da holding GBL. Isso, unidades de negócio da holding GBL. Então é uma empresa de agenciamento, uma empresa de gerenciamento e uma empresa de quê? De publicidade, de venda de publicidade. Venda de publicidade. É, Tinha alguma de produção de shows, alguma coisa? Eu nunca tive uma unidade focada em produção de shows, uma empresa focada em produção de shows, só que a gente sempre entrava em parceria em shows ao redor do Brasil, com alguém que fazia. Alguém melhor que você para fazer isso. Exatamente. Localmente. Entendi. Então aí, depois da pandemia, você começou a desenvolver mais esse lado empresário, ou você já se sentia empresário desde o começo? Eu já me senti empresário porque, além de cuidar dos artistas, eu precisava cuidar das empresas. E eu senti muito durante o período de pandemia. Porque a principal fonte de renda do artista era a venda de show. Veio a pandemia, a gente não podia mais fazer show. Tiveram que ir para online. A gente precisou pivotar para o online e para a publicidade. Então, basicamente, todo aquele esforço que a gente tinha para vender show, a gente começou a colocar em cima de campanhas de publicidade. Para poder fazer receita. Para poder fazer receita, porque senão a gente ia morrer na praia muito rápido. Esses outros artistas tinham a popularidade que tinha o Alok? Porque o Alok ganhou muita popularidade com a internet. Sim. Né? Os outros artistas... Além da qualidade do artista, obviamente. Sim. Os outros artistas eles não tinham a mesma popularidade. Alguns ainda conseguiam trabalhar um pouco a questão de publicidade, mas foram estratégias diferentes para cada artista, porque teve artista que a gente conseguiu vender a publicidade e teve artista que a gente teve que colocar em hibernação. Então, a gente teve que hibernar durante o período de pandemia porque não tinha show, não tinha popularidade para fazer online. E a receita que vinha do mercado digital não era relevante. Certo. Então, basicamente, você precisou congelar, hibernar aquele artista até o retorno da pandemia. Certo. E aí aquele que tinha mais popularidade, já tinha conseguido fazer um trabalho de sua imagem melhor, foi que se deu bem, incluindo no período da pandemia, porque conseguiu fazer receita com publicidade também. Sim, conseguiu fazer receita com publicidade. Ou seja, fazia uma live patrocinada, por exemplo. Isso, fazia uma live patrocinada, alguns artistas seguiram esse caminho, mas no nosso caso, com a Alok, a gente escolheu aparecer pouco. O pouco que a gente aparecia muito. Então, a gente colocou um produto dentro da Globo, que foi o Alok em Casa, e a gente fez uma outra live apenas. O restante foi tudo publicidade direta, então era utilizar a imagem e som do artista para a campanha de produto ou para a campanha institucional de várias marcas. E foi nesse momento que a gente começou a se aproximar do mercado publicitário. E a gente começou a ter mais conhecimento de publicidade, mais conhecimento de negócio, porque a gente estava conversando hoje com o meio corporativo e não mais com o produtor de eventos. Ou seja, a marca que patrocina, você passou a se relacionar com ela. Passei a me relacionar com ela. E com isso veio uma nova necessidade de estudo. De conhecimento. De conhecimento. Então eu precisei estudar para me relacionar e para conseguir ter esse modelo de negócio com as marcas. Você saiu da nutrição, né, e deixou de estudar, né? Deixei de estudar e foi para a prática e foi para a labuta trabalhar e fazer acontecer e montar os seus negócios. E o estudo, em algum momento, você sentiu falta dele? Eu senti muita falta no momento que eu comecei a ter meus próprios CNPJs, porque eu não tinha o conhecimento. Como empresário, né? Como empresário. Certo. Então... E você foi buscar isso? E aí eu fui buscar isso. Livros, vídeos, filmes? Principalmente livro, no início, e depois disso
vídeos e cursos online. Então eu fui buscando isso, eu li muitos livros, muitos mesmo. Inclusive durante o período da pandemia eu comprei uma série de livros e eu fiz um MBA por leitura, simplesmente para eu conseguir aprender todo aquele conhecimento que eu não tinha. Você lê e anota? Eu leio e anoto. Lê e anota. E depois revisita isso. E revisito e isso. Você colocava em prática aquilo que fazia sentido para você. Eu colocava em prática aquilo que fazia sentido. Só que eu acho que principalmente isso elevou um pouco o seu nível de consciência, né? Elevou um pouco a sua inteligência, seu QI, né? A sua forma de pensar, ver umas coisas mais como drone, né? Sim. Porque o estudo, muitas vezes, ele ajuda você a fazer aquilo ali, mas e se você tiver a intencionalidade, ele pode te levar para outros patamares, né? É exatamente isso. E foi o que aconteceu com você? Foi o que aconteceu comigo. Eu percebi uma necessidade de conhecimento, então eu comecei a buscar conhecimento. Primeiro foi o conhecimento técnico, então eu estudei administração, eu estudei economia, estudei mercado de investimentos, estudei negócios que não eram o entretenimento propriamente dito, porque eu precisava de conhecimentos de outros mercados para aplicar nesse mercado que eu estava trabalhando, que era o entretenimento. Então esse foi o primeiro racional. O segundo racional foi buscar autoconhecimento. 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 Você então, se conhecer. Você nunca tinha feito um trabalho de saber quem você era. Nunca tinha feito esse trabalho. Então eu fui buscar o conhecimento para pôr na prática nos negócios e fui buscar os conhecimentos de inteligência emocional. Estudei muita coisa de psicologia para eu conseguir lidar melhor com as pessoas e lidar melhor com os meus sentimentos, porque durante toda essa trajetória, os sentimentos eles sempre foram um grande desafio de se lidar. Porque em momentos que a gente estava flutuando muito bem, você estava tudo bem e as coisas aconteciam. Agora, em momentos de desafio, tem sempre o desafio que você precisa vencer e o desafio emocional contra a sua cabeça. É você com você mesmo. Né? Exatamente. Então, peraí, como é que você se comporta diante dessa adversidade, desse relacionamento, né? Com o que você fala, como que você sente? Isso você sentiu necessidade de aprofundar? Eu senti necessidade de aprofundar porque em alguns momentos eu não sabia qual era o próximo passo e o medo me consumia. Então o medo de tomar uma decisão, o medo de avançar para uma próxima etapa, o medo de posicionar de uma maneira mais forte e perder um negócio. Então eu precisei estudar, precisei passar por uma rotina de autoconhecimento para eu conseguir colocar essas decisões de maneira mais acelerada, entendendo que hoje, para mim, quanto mais rápido eu tomo uma decisão, melhor porque quanto mais decisão eu tomo, mais chance de corrigir essas decisões eu tenho. E olha, você que está assistindo, você está vendo, né? A importância de se conhecer, né, cara? A importância de você fazer essas provocações, buscar o conhecimento para fazer o autoconhecimento, para daí ser o melhor empresário, porque você tinha buscado conhecimento de conteúdo, livro, gestão, administração, finanças, etc., mas percebeu que precisava também se conhecer para saber até os porquês, né? Exatamente. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Então, quando você sabe os seus limites e as suas travas, os seus bloqueios, e esses bloqueios, muitos deles são bloqueios que vêm de lugares e épocas que você nem lembrava, né? E aí você tem que fazer, muitas vezes, revisitar isso até para ressignificar. E foi isso que fez você começar a fazer coisas novas? Foi exatamente isso, porque eu percebi que o Gabriel do passado precisava se transformar. Se eu quisesse ser um grande empresário, igual eu olhava tantos outros que tem aqui no Brasil e fora também. Então, tanto esses estudos de parte técnica quanto os estudos de parte emocional, eles me ajudaram a me colocar em outro lugar, com uma outra consciência, com mais leveza, com mais tranquilidade, para que eu buscasse conhecimento. E a partir disso, eu comecei a me relacionar mais com as pessoas, para que eu aprendesse novamente com outras pessoas sobre outros mercados e outros negócios e que eu conseguisse, de fato, trazer esses negócios para a minha vida. Isso, negócios diferentes, pessoas diferentes, fora do mundo do entretenimento que você estava, né? Exatamente. Você se abriu para o novo, né? Exatamente. É um desafio, porque o novo você não conhece. E por você não conhecer, isso, pelo menos comigo, me gerava medo. Então, você... Será se eu estou falando aquilo, será se é certo, será se é errado? Exatamente. Será se você é aceito, né? Tem toda essa... E em questão de negócio também, esse novo negócio, será que ele vai dar certo? Será que ele vai dar errado? Será que eu invisto meu tempo nisso ou não?
Então, você precisa ter um preparo emocional para que você consiga, de fato, entrar nesse novo negócio e que você tenha o apetite para se arriscar, entendendo que muitas vezes você vai errar, algumas vezes você vai acertar em cheio, e nessas vezes que você acerta em cheio, isso vale por todo o restante dos erros. Certo. Então, qual foi, depois desse aprendizado, qual foi a primeira decisão que você tomou? O que você resolveu fazer depois com esse aprendizado? Você montou um negócio novo? Você montou uma empresa nova? Você fez um direcionamento nas suas empresas? O que você fez? Com esse aprendizado todo, eu entendi que eu tinha uma habilidade dentro do mercado artístico e que eu poderia expandir essa habilidade e ajudar mais pessoas. Isso eu chamo de lugar de potência, né? Isso eu chamo de superpotencial. Você descobriu seu superpotencial, que era ajudar mais pessoas e mais artistas. Exatamente. Foi isso? Foi exatamente isso. Então, eu acumulei um conhecimento para o mercado de artistas e de pessoas famosas, e eu entendi que existia um modelo a se seguir. Então, o que eu fiz? Eu construí um modelo de investimentos para investir em carreiras de artistas e promover esses artistas com base em todo esse conhecimento que eu tinha acumulado, mais um valor financeiro que a gente iria aportar para fazer essas carreiras decolarem. Mas você está falando de artistas famosos ou de quem estava começando? O foco são artistas que estão começando. Então, Sim. Você montou um negócio, como é o nome? A Stage Invest. Você montou a Stage Invest para a Stage Invest investir na carreira de quem estava começando. Mais ou menos o que você tinha feito com outros artistas, né? Inclusive participou do crescimento do Alok. Então, a partir daí, você montou um plano chamado Stage Invest, que era pegar não só dinheiro, mas conhecimento, que eu chamo de smart money, dinheiro inteligente, para investir nessas pessoas que estavam começando. Exatamente. Mas qual é a diferença disso de um empresário que investe num cantor sertanejo, como tem muitos aí? Qual seria essa grande diferença? Por que eles não fazem isso também? Sim, só que o que acontece? Os empresários do mercado sertanejo, na sua grande maioria, eles pegam um grande valor financeiro e investem em um artista. Certo. O modelo da Stage é completamente diferente. A gente olha para os artistas que eles estão em um estágio de desenvolvimento de carreira, então eles já estão validados, eles já estão fazendo show, eles já estão lançando músicas e eles já têm conteúdo em redes sociais. Esses 3 pontos, eles validam a carreira de um artista caso o artista esteja faturando e com esses 3 pontos em andamento. Ou seja, o cara já começou, já saiu do zero, já tem algum faturamento, já tem alguma exposição pública nas redes sociais, por exemplo, é o momento exato para você pegar e a Stage investir. Exatamente. Não só tempo, mas conhecimento e dinheiro. Exatamente. Tá. E a Stage, ela é um fundo, ela é uma holding, ela é o quê? É um fundo de investimentos que investe em carreiras de artista. Ok, então, como fundo de investimento, você tem não só o seu investimento, como tem investimento de terceiros. Sim, tem investimento de terceiros. Pelo que eu estou entendendo, você fez mais ou menos o que eu fiz com startup. Você tem as startups que a Bossa investe e outros investidores também co-investem com a gente. Então, a Stage, você fez isso para artista, para música. Exatamente. A Bossa, ela foi uma grande inspiração para esse modelo da Stage, porque a gente investe em estágios iniciais e a gente chama outros investidores para investir junto com a gente, em cima de um plano de negócio para o artista. E qual que é o legal? A gente começou a trazer uma mentalidade de artista como negócio. Então não é o artista como uma pessoa famosa, uma figura pública, mas é o artista como negócio. Ele é um CNPJ CNPJ. E o CNPJ ele precisa dar resultado. E o resultado... Ele como CNPJ, você investe no CNPJ dele. Eu invisto no CNPJ dele, então tudo que o artista recolher, tanto de direito de imagem, direito de voz, os shows, a publicidade, isso tudo esse CNPJ faz o recolhimento, e a gente apura os resultados e a gente distribui esse resultado para os investidores. Também. E além de você como gestor desta operação, a Stage, ela nasceu pós-pandemia, né? Pelo que eu estou percebendo, na cronologia que a gente contou aqui,
Ela nasceu pós-pandemia. E hoje a Stage tem quantos artistas? Hoje a Stage ela já está com 3 artistas investidos. Certo. A gente tem mais de 20 artistas no pipe e a gente está no meio de um processo de análise, de seleção de Exatamente. novos artistas para investimento na carreira deles. Então a Stage, ela provavelmente vão ter, o plano é o quê? Ter 10 artistas, mais ou menos? Entre 10 a 15 artistas por pools de investimento. Então, a nossa tese é investir em pools. Os pools são grupos de investimentos, tanto de investidores quanto de artistas. Uhum. O porquê que eu vou trazer de 10 a 15 artistas? Porque enquanto mais artistas a gente investe, mais diluído fica o risco da operação. Exatamente, ou seja, de 10 artistas, se 5 vingarem, derem certo, tá pago o investimento. Né, do tá que pago você e fez, bem retornado o investimento. E bem retornado o investimento. Agora, imagina se sai um novo Alok dali. O que pode acontecer com o fundo, né? Exatamente. Ele pode explodir, né? Muito, muito bem. Então, e desses 3 que você tem, você tem faro, né, cara? Porque você a vida toda fez isso. E você consegue perceber quando o cara vai dar certo ou não, você sabe, né? Isso, eu consigo perceber que é uma mistura de vontade de fazer a carreira acontecer, a habilidade artística em cima do palco, a habilidade de produção de música e o próprio artista como pessoa, que isso é muito importante. A habilidade de produção é criação a criação da de própria música, exatamente. A produção da música. E aí pode ser cantor, pode ser banda ou tem que ser só eletrônico? Não, pode ser cantor. A gente inclusive está com um artista bem encaminhado no pipe de investimentos, que é uma banda, e a ideia, a tese é investir em música. Então a música ela é super abrangente. Então o que você leva em consideração na hora de investir? Qual o peso que tem mais? É a pessoa? É a carreira até aqui? O que pesa mais para tomada de decisão lá na Stage? A primeira é uma análise prática de carreira. Então, eu faço a análise da carreira. Analisando a carreira do artista, a gente entende se o artista está validado para receber o investimento. A partir dessa validação para receber o investimento, aí vem uma conversa mais pessoal com o artista para ver se, de fato, o artista ele tem as características as características pessoais para poder seguir essa carreira, porque a carreira artística ela é uma carreira bonita, mas não é uma carreira fácil, porque você fica distante de família, distante de amigos, precisa viajar muito. É uma carreira que ela te desgasta com relação ao corpo físico e a parte emocional. E outra coisa, né? O artista, muitas vezes, assim como o jogador de futebol, às vezes ele não sabe nem organizar financeiramente a vida dele, né? Ele não sabe o valor que tem, né? Não sabe o valuation da carreira dele. Acho que quando ele está dentro de um grupo desse, você passa a orientar isso também, você passa a criar esse como você falou, né? O artista como empresa, né? Exatamente, é premissa. Premissa para ter retorno. Então ele tem que ser coração ensinável, ouvidor, né? 2 ouvidos e uma boca. Porque se o cara ficar só eu faço, eu aconteço, né? Aliás, a gente que faz investimento, eu quero distância de pessoas que acham que sabe tudo. Né? Aquele cara que, isso eu sei, isso eu já faço, isso eu já sei. Já que esses caras não é coração ensinável e vai ser difícil ele prosperar junto com você, né? Você tem essa mesma percepção? Eu tenho a mesma percepção. Os artistas que mais escutam e têm a maior humildade para fazer pergunta, para tirar dúvida, são aqueles que crescem mais rápido, porque, novamente, como eu falei no início, são as pessoas que corrigem rápido as situações. E a correção rápida de uma situação, ela promove o crescimento. Toda vez que eu falei com você, Gabriel, e você, só uma parte aqui, né, cara? Gabriel é amigo do meu filho, Theo. Sócio do meu filho Theo também em um Réveillon e outras coisas, né? Vocês fazem um Réveillon Arcanjos lá em Alagoas, né? E tá aí próximo lá da família. E, cara, sempre você estava pronto para ouvir, Gabriel. Sempre você me fazia perguntas, sempre você estava disposto a aprender, né? Nunca com arrogância. Em relação a isso, eu queria, até porque você é um cara muito conhecido no meio, né? E as pessoas te respeitam, mas você sempre ali querendo ouvir, querendo aprender. Isso nunca subiu à tua cabeça, essa fama, digamos, desse meio, que isso embriaga muitas vezes, né? Sim. O ego nunca... Eu já tive momentos que o ego bateu mais forte. Isso aconteceu quando eu tinha por volta dos 23 a 24 anos, porque o Alok ele já havia recebido o título de melhor DJ do Brasil
algumas vezes consecutivas. Uhum. E com isso eu comecei a viver uma vida que eu não tinha, então eu tinha muito acesso, eu já tinha realizado um valor financeiro legal, e as pessoas, todo mundo batendo nas costas, dando parabéns, isso acaba tirando você da realidade. E eu era jovem, não tinha ninguém para me puxar para perto, porque nessa época eu já viajava há muito tempo, e os amigos que eu tinha são os amigos que trabalhavam junto e estavam vivendo essa mesma realidade. Uhum. Então era difícil ter Você um vivia um ponto. sonho, né? Você viu um sonho de Exatamente. princesa, de príncipe, né? E aí. Mas eu fiquei com uma curiosidade. Em nenhum momento gerou uma vontade, por exemplo, de ser um artista? Você nunca quis ser artista? Você Não. sempre foi o cara, sempre quis ficar como empresário por trás? Eu sempre gostei dessa parte de backstage, eu sempre gostei da organização e de ver as coisas funcionando, mas eu nunca tive a vontade de ser a pessoa do palco. Então, eu sempre evitei dar entrevista, eu sempre evitei gravar conteúdo, e eu sempre fui a pessoa do relacionamento e da entrega. Tá, e quando foi essa pivotada? Porque hoje você está gravando conteúdo, hoje você está aqui, hoje você está aparecendo como empresário, né? E assim, como é que foi essa mudança? Porque Adaptação. Adaptação, né? Isso, adaptação e necessidade de mercado. Hoje, para mim, todo empresário, todo empreendedor que tem algum negócio e que quer atingir mais resultado, ele precisa ter uma boa entrega, mas ele também precisa se posicionar e mostrar do negócio dele. E eu percebi isso com o crescimento de várias empresas dentro do mercado digital. Então, olhando para fora, entendendo que outras pessoas se posicionavam e cresciam, eu entendi essa necessidade. Ou seja, você quem está assistindo aqui, o empresário, ele precisa se posicionar para ajudar a empresa dele a crescer. Com certeza, o empresário ele precisa se posicionar para ajudar a empresa a crescer. E isso traz resultado para a empresa, porque é mais um canal de comunicação e é mais um canal onde as pessoas vão se conectar com o negócio. E aí, o que você tem hoje além da stage? Porque hoje você está focado na stage, né? A Loki seguiu a vida dele como outros artistas também. Você tem ainda a GBL, tem as coisas, mas eu digo como booking, né? E agenciamento de venda de shows e tal. Mas o que mais você resolveu abraçar? Quem é o empresário hoje, Gabriel? Assim, você é mais investidor? Como é que você pensa? Durante o período de pandemia, eu mudei um pouco da minha mentalidade, porque eu sempre fui aquela pessoa que gostava de colocar a mão na massa e fazer e executar. Carregava a caixa. Exatamente. Era aquele cara que gostava de fazer, então toda vez que tinha show viajava, toda vez que tinha uma produção eu chegava nos dias antes e acompanhava a produção, e era literalmente isso, carregava a caixa. Durante a pandemia eu comecei a perceber que eu poderia fazer um trabalho mais inteligente, eu podia pegar o resultado financeiro que eu tinha com as empresas, investir em outros negócios e mentorar esses investidos meus para fazer com que eles se desenvolvessem mais rápido. Outros empresários, outros negócios. Então você começou a entender que você poderia ser sócio de várias coisas. Exatamente. E não só ser o dono de várias coisas. Exatamente esse pensamento. Então, eu deixei de ser dono, eu comecei a ser sócio e mentor de pessoas. Então, veja bem a visão de ecossistema, né? Que é você participar de várias coisas em torno do que você faz e não só ser dono daquilo que você faz. É como eu digo assim, eu prefiro ser bilionário de várias empresas que ser bilionário de uma. Porque se uma quebra, acabou. Aí, assim também é um artista, né? Ele vive só em função da voz dele ou do talento, quando acaba aquilo, ou envelhece qualquer coisa. Muito dele não tem legado, não tem, como diz... não construiu um patrimônio de continuidade, né? Não pensou no longo prazo. Então, o que você entendeu vendo isso é que você construindo um ecossistema, investindo em várias coisas, você poderia tornar algo muito mais poderoso, além até da própria stage, né? Exatamente. Então, eu comecei a fazer investimentos e nesse período pós-pandemia eu trouxe essa mentalidade para dentro do conglomerado das empresas Alok. E o que a gente fez? A gente fez o primeiro negócio de Media for Equity. Então, a gente desenvolveu uma linha de caixa de som e headphone chamada UAU. E nesse modelo, a gente se tornou investidor aportando imagem e aportando direcionamento de produto e marca nesse negócio. Ao invés de botar o dinheiro, botou a divulgação, botou o marketing, botou a imagem, botou o nome.
Exatamente. Né? Então, o Alok ele vai ser um artista que possui ativos quando chegar no fim da carreira. No fim da carreira dele vai continuar o ativo lá e esse aprendizado foi importante para você construir esse ecossistema não só lá no Alok, mas em outras coisas também, né? Exatamente. E hoje você partiu para gerenciar um grupo de mídia, né, com essa experiência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o que você está abraçado hoje, quais são as suas atividades, até para as pessoas entenderem que você não precisa ficar para sempre com a mesma coisa, né? Você pode mudar, você pode ir pivotando, você pode ir crescendo, até porque os desafios vão mudando e as oportunidades vão aparecendo. E o que apareceu para você e o que você, além da Stage, que você está hoje abraçado? Não. Além da Stage, eu tenho algumas outras empresas que fazem parte da GBL Holding. Então, continuo com a empresa de booking, eu continuo com uma empresa de publicidade. Isso tem heads em cada uma, tem líderes, né? Isso, você não precisa estar na operação. Né? Isso, tem líderes em cada uma dessas operações e eu acompanho esses líderes para que a operação, ela, de fato, ela continue andando e continue crescendo. Para suportar todas essas operações, eu montei um centro de serviço compartilhado, que é quem dá o atendimento a esses meus negócios. E em janeiro desse ano, eu pivotei a minha carreira novamente. Eu entendi que dentro do mercado de entretenimento, a minha missão ela já estava parcialmente cumprida naquele modelo antigo e eu acabei entrando numa nova empresa, num novo negócio. Eu virei parceiro da Equity Fund. Eu entrei para trabalhar junto com o grupo Equity Fund, liderando a parte de mídia do negócio. Então, todas as empresas que têm a ver com entretenimento, mídia, publicidade e comunicação, elas estão debaixo da minha gestão. E o grupo tem um modelo muito parecido com esse modelo que eu já trabalhava na Stage. Então, vinha trabalhando na Stage. Exatamente. E aí você pegou suas empresas e aportou no grupo lá, Equity Media Group, e se tornou líder desta unidade de negócios que tem vários tipos de empresas ligadas à mídia. Quais são, por exemplo? Além das suas. A gente tem uma empresa chamada One Big Media. Essa empresa ela faz gestão de canais de YouTube e ela tem 250 canais sobre a gestão dela. Essa empresa ela tem 600 milhões de acessos mensais dentro do seu portfólio. Que faz parte dessa holding de investimento. Que faz parte do Equity Media Group. A gente tem uma outra empresa chamada Grupo Publishing, que é um conglomerado de 150 portais de notícias. E esses portais de notícias, eles publicam informações dentro de determinados segmentos. Então, a gente tem portais do agro, portais de negócio, portais de saúde e bem-estar. E com isso, a gente consegue ter uma abrangência e um produto a mercado que quando uma grande marca ela precisa se posicionar, ela procura o nosso grupo e a gente consegue entregar o conteúdo para o cliente final. Tem uma empresa de Media for Equity, né? Que um dia desse você me contou, a For Equity. Isso, exatamente. A gente tem uma empresa chamada For Equity e essa empresa ela faz justamente o negócio que eu fiz com a Alok, essa marca de headphone. Ela troca mídia, ela troca acervo publicitário por equity. Então, se você é um artista e quer entrar nesse jogo e você tem uma quantidade grande de seguidores, você pode vir conversar com a gente na For Equity e a gente vai fazer vai criar um valor em cima da sua rede social e dos seus canais e a gente consegue trocar esse valor por valor de negócio. Então você acaba se tornando um sócio de outras coisas, onde você faz a publicidade. Exatamente. Então você hoje, cara, você pilota uma holding de vários negócios da área de mídia, que são negócios que somando geram um poder e um potencial de alcance gigante, né? E que ele cresce como oportunidade nesse mundo do entretenimento, no mundo também da música, no mundo da mídia, no mundo da influência, né? E isso tudo torna você, novamente, um responsável por liderar um movimento, né? De ecossistema nessa área, né? Exatamente, é de fato um movimento e uma das brincadeiras que a gente faz lá no escritório é que esse movimento de ecossistema ele acaba se tornando o cinto de utilidades do Batman. Ou seja, a gente tem uma série de soluções ao redor desse cinto de utilidade e quando uma empresa levanta a mão e precisa de uma ajuda, provavelmente a gente vai ter a solução dentro do próprio portfólio, dentro do próprio ecossistema.
Então acaba que a força do ecossistema vai levar o grupo para muito mais longe. A gente, eu veja, pessoal, eu até agora nesse bate-papo aqui eu procurei ficar isento, né, no sentido de dizer, de participar disso, mas esse Equity Media Group, que o Gabriel faz parte, hoje é o CEO, o head dessa operação, é o grupo que eu também faço parte, né? Então, por isso, quando eu perguntei, e a For Equity, e a Nonstop, e outras, né, que fazem parte desse nosso grupo, onde você é o head, eu procurei deixar isso para o fim, Gabriel, para não ficar parecendo que você está aqui por isso. Você está aqui porque você é um grande líder, um grande empresário, e você também nesse grupo tem eventos, tem várias coisas, que é um modelo de negócio muito interessante para o país, gerando muita renda, emprego, né, gerando produtividade, desenvolvimento econômico, e você é um jovem que hoje lidera um grupo que vai ser muito maior do que ele é, né, muito maior do que ele é. E isso eu estou fazendo questão de dizer aqui que as pessoas dizem, o João está perguntando para ele, mas essa nossa relação familiar, digamos, no sentido de você ser amigo do meu filho, eu via o seu potencial, a sua capacidade de liderar isso, né? E você não está fazendo, não foi um apadrinhamento, porque você é isso, você está, não. Você foi conquistado, você investiu suas empresas neste grupo, você é sócio por mérito e pelo seu trabalho. E você está transformando a empresa, o grupo levando do ponto A para o ponto B, né? Quando a gente vai ter um valor muito maior. E hoje você tem o conhecimento da importância de ter equity, né? Da importância de se associar. Porque muito bem o cara pode receber dinheiro por aquilo. Sim. Né? Mas se ele receber uma participação de um grupo muito maior, isso tem um valor gigante se você levar isso para outro ponto. O que você pode explicar ou mostrar a importância de olhar para o equity dentro da oportunidade que você está na mão e de tantas empresas? A Equity Media Group tem o quê? 30, 40? Aproximadamente 30 empresas no portfólio e crescendo a cada mês. Então, são várias empresas. São muitas oportunidades. São muitas oportunidades e o legal é que é muita gente procurando o Equity Media Group para se associar, entendendo a força do ecossistema. E eu comecei a jogar esse jogo do equity muito inspirado no seu trabalho e no que eu acompanhei do que você fez junto com a Bossa Invest. Porque antes disso, eu jogava o jogo de só receber o dinheiro, exatamente. Só o lucro ali, né? Que não está errado, mas tem mais do que isso. Não está errado, só que é uma diferença de mentalidade. O jogo do equity, ele é um jogo de longo prazo, onde você vai gerando e acumulando valor nas empresas e você vai se associando a esses negócios para gerar um valor futuro. Então, eu comecei a jogar esse jogo por conta de um aumento de nível de consciência, entendendo que esse jogo, a longo prazo, ele vai me gerar mais resultado financeiro do que o jogo de lucro e distribuição de dividendos. O jogo do dinheirista, né? Aquele Exatamente. Cara que só pensa no dinheiro, né? E pensar em participação, ele pensa muito mais longe. E eu vejo alguns artistas agora pensando assim, né, entendendo assim, a gente vê isso lá no Nonstop, né, de alguns artistas já pensando assim, e você é responsável também por liderar esse movimento no país, principalmente nessa área de mídia. E eu vou te falar, eu vou te dar um depoimento aqui, que o que me despertou para te convidar para vir para o Equity Media Group foi quando você fez a Stage. Porque a Stage é exatamente isso, e foi um modelo que eu fiz com a Bossa. Né? Então a Stage, ela simplesmente investe no começo, quando o artista precisa, né? E isso, o Brasil precisa disso. Né? O Brasil precisa de trabalhar os talentos, investir no talento, trazer a mentalidade dele para um certo nível. O que você fez na Stage te credenciou, além do que você já tinha feito em toda a carreira desses outros artistas que a gente comentou aqui, e também das empresas que você tinha. E isso fez com que me despertou, não só a mim, mas também Nílio e Túlio, que fazem parte lá do grupo, né? Da gente trazer você, embarcar você para liderar esse movimento. E, cara, tem sido uma experiência incrível. Você é um jovem brilhante. Para mim tem sido uma honra, e o que pesou muito
nessa pivotada e nessa decisão é que quando eu olhei para você, quando eu olhei para Túlio e para Nílio e fazer parte de um grupo desse, eu sou mais jovem, o menos experiente e o que mais teria para aprender com esse convívio num curto prazo. Então, para mim, além de um grande negócio que a gente está desenvolvendo, está sendo uma escola, um aprendizado enorme dia após dia. E isso é o que me deixa mais feliz e motivado. É com ter o desafio, né? Ter o desafio e saber que eu estou crescendo como ser humano, como empresário. E tendo seu espaço, tendo o seu lugar de potência potencializado, né? Exatamente. E além do ecossistema de empresa, o ecossistema de pessoas, ele é muito importante. Porque tendo as pessoas certas, envolvidas dentro do negócio, potencializa muito a sua força para poder fazer esse negócio crescer. Olha, veja como é importante, gente, você ter pessoas boas, certas do seu lado para te ajudar a crescer. Veja como é importante você estar no ambiente certo. Veja como é importante você ver outras coisas além do que você faz. Então, se tem uma coisa que a gente pode extrair, Gabriel, dessa conversa aqui, é como a mudança de ambiente fez você prosperar. Né? Como, não estou falando do meu ambiente, estou falando do ambiente em geral, né? De você ver coisas novas, né? E você sempre estava presente em qualquer oportunidade de crescimento, de aprendizado. Eu sempre via você nesse momento. E isso me despertou, né? De como esse cara quer aprender, como esse rapaz é interessado. Isso foi me trazendo, porque eu vejo alguns amigos dos meus filhos meio desinteressados em algumas coisas. Você era sempre o mais interessado. Você era sempre o cara que estava buscando a oportunidade. E hoje você está aí dando lições e tenho certeza que você vai ter muitas histórias. E esse negócio de ficar só por trás das câmeras, agora não. Agora você está líder, você está na frente, você tem que aparecer e contar essa história aí, porque para ajudar as pessoas que estão assistindo a gente. Isso é verdade, agora mudou, agora eu me posiciono, eu divido esse conhecimento que eu acumulei e continuo seguindo o meu propósito, que é de ajudar as pessoas. Então, comunicando, falando, divulgando materiais em redes sociais e também colocando a mão na massa com algumas empresas, eu estou seguindo esse meu propósito. Qual é a rede social tua? @Gabriel Lopes AF, meu Instagram. AF? AF. Gabriel Lopes com S? Com S. AF, letra AF no Instagram. É isso. LinkedIn? Gabriel Lopes, exatamente. Gabriel, todo mundo que vem aqui tem que deixar um recado, uma dica poderosa que você acha importante. Você pode ser direcionado para o que você quiser. Pode ser até um xingamento aí. Não, João, para mim o mais importante na minha vida inteira, na minha carreira inteira, foi estar rodeado de pessoas que fossem me levar para o próximo nível. Então, o poder do ecossistema, o poder das parcerias sempre me levou para um próximo nível e sempre me ajudou a me desenvolver como ser humano e como carreira. Isso é importante, você tanto saber entrar, como saber sair, como se relacionar, como servir as pessoas, porque quando você serve, as pessoas se sentem muito gratas, né? Isso embarca um negócio chamado gratidão, né? E o fato de você falar aqui hoje das suas vulnerabilidades também, dos seus aprendizados, isso tenho certeza que inspirou muitos que estão aqui. E como você veio no Pivotando, você não pode sair daqui de mão abanando, até combinou. Rimou. Um presente, uma caixa personalizada de uma startup chamada LeBlanc, e você agora tem uma canequinha de lembrança para ficar lá na sua mesa do escritório do Pivotando. Você esteve aqui, marcou presença, ensinou, ajudou, trouxe lições para todos nós. Obrigado pelo presente, obrigado pelo convite, estou aqui à disposição, adorei esse nosso bate-papo e vamos para as próximas. E você que assistiu o Pivotando, tem um QR Code aqui na tela, não deixe de apontar seu celular para participar da gamificação. É também uma startup chamada Tuto, que ajuda a gente na gamificação aqui do Pivotando, dessa inovação, onde você interage com o programa, você responde perguntas e pode ganhar uma caixa como essa aí, por que não? E outros prêmios sem sorteio que tem lá dentro do Pivotando. Então é isso, e quero te dizer que semana que vem tem mais Pivotando aqui no SBT News, gravado nos estúdios do SBT. Valeu, gente, até a próxima semana.